10 anos depois da edição da Expo 98, a tão desejada marina construída no Parque das Nações e que está há muito abandonada, vai finalmente arrancar para obras de reabilitação. Depois de problemas técnicos que originaram o fracasso da sua utilização, a Parque Expo, que se tornou a única proprietária da marina, avançou para a recuperação e com ela dar uma nova vida a este espaço. Tendo por base o projeto de engenharia elaborado pela Proman, Centro de Estudos e Projetos, validado pelo LNEC, as obras estão já em curso e prevê-se uma duração de 18 meses. Num investimento de cerca de 12 a 14 milhões de euros, a intervenção prevê o fecho da Bacia Sul através de um sistema de comportas, a criação de um anteporto e a impermeabilização dos molhes e fecho de toda a extensão da Ponte Cais. A Bacia Sul poderá receber 630 embarcações a nado e 90 a seco, no total mais 80 do que as inicialmente previstas. As embarcações podem ser de 10, 12 e 15 metros. Mais tarde, a marina será alargada à Bacia Norte e aí serão instalados mais 250 a 350 lugares de amarração. A marina, que ocupa uma área de 15 hectares, o equivalente a 15 campos de futebol, será mais uma atração para uma zona que aproveitou toda a frente ribeirinha e que tem todas as condições para se tornar um local de excelência para os desportos náuticos. Neste segmento a procura é grande. Recentes marinas feitas em Portugal mostram essa procura. Portanto, como temos ainda por cima uma zona no qual nos vamos inserir toda esta zona da Parque das Nações, Olivais e também a Portela, com um grande número de pessoas que têm barcos, eu julgo que vai ser razoavelmente rápido. Estimo que entre 2 a 3 anos tenhamos esta marina em velocidade de cruzeiro. Mas esta será uma obra complexa, já que se situa numa zona onde se acumulam muitos micro-organismos, devido ao facto de diariamente entrarem por 2 vezes na marina 500 mil metros cúbicos de água. Segundo os técnicos, vão ser necessários dragar 425 mil metros cúbicos de lodo ao longo de 1 ano e meio. Uma obra de engenharia que valerá a pena porque o Parque das Nações poderá finalmente receber a tão desejada marina e retomar finalmente o seu papel de polo dinamizador das atividades náuticas e centro de lazer da área mais nova da capital. Com 9,6 milhões de euros da faturação em 2007, a CB Richard Ellis Portugal registrou um volume de negócios digno de registro para uma empresa prestadora de serviços no mercado imobiliário nacional. Pedro Seabra, diretor-geral desta empresa de consultoria multinacional no nosso país, traça-nos aquilo que foi o mercado imobiliário em Portugal no ano que agora findou. O mercado comportou-se bem. Por exemplo, o mercado de escritórios comportou-se muito bem, uma procura maior do que tem havido nos anos anteriores. O mercado de investimento institucional continua igualmente forte, com muito dinheiro disponível para investir em Portugal. Sabe que, por um lado, esta crise financeira leva a que haja menos dinheiro para financiar aqueles que produzem imobiliário. Mas, por outro lado, aqueles que têm dinheiro para investir continuam a querer investir em imobiliário, porque os investimentos alternativos não melhoraram, antes pelo contrário. E, portanto, continua a haver muito equity, muito dinheiro disponível para investir em imobiliário. A crise financeira do subprime nos Estados Unidos da América, decorrente do crédito imobiliário de alto risco, provocou uma onda de choque que atinge fortemente o setor bancário multinacional, com alguns dos principais bancos mundiais a apresentarem prejuízos avultados. Até que ponto isso poderá atingir a economia nacional e o mercado imobiliário português? Claro que ninguém pode estar completamente otimista quando o contexto é ver casas como Citibank ou Merrill Lynch, pela primeira vez na vida em décadas, a apresentarem resultados que são negativos. Claro que alguma coisa se passa no mercado financeiro e não é bom. E o que se passa no mercado financeiro vai ter repercussões nos próximos tempos, nos tempos mais próximos, tanto em empresas americanas como em algumas empresas europeias e em algum mundo da construção. Mas, mais uma vez, o mundo é mais produtivo, não há nenhum problema estrutural em Portugal que leve a pensar que nós temos um problema imobiliário. Penso que as empresas estão com mais saúde, há crescimento económico em Portugal e isso é o que mais conduz, por exemplo, o mercado de escritórios. Depois, outros mercados, como por exemplo centros comerciais. O ritmo de produção de centros comerciais histórico em Portugal da última década não se pode manter. Isso é evidente. E, portanto, há que ter atenção ao que se faz, há que procurar fazer bem e fazer aquilo que se deve fazer e não fazer aquilo que não se deve fazer.
O diretor-geral da CB Richard Ellis Portugal considera o setor do turismo e do turismo residencial estratégico para o país. O turismo em si não é uma atividade imobiliária, mas há cada vez mais uma atividade imobiliária associada ao turismo, que é muito importante. E acho que é evidente que está muito por fazer em Portugal. Devemos perceber que se deve apostar nessa indústria e que essa indústria é provavelmente o caminho para Portugal poder ter crescimento económico acentuado na próxima década. A Casa Sanches, como é conhecida na cidade, é um edifício com projeto que data de 1921 e de que foi autor um conhecido construtor civil da região. O projeto, então efetuado, inseria-se nas características da casa portuguesa, de Raul Lino, com as suas referências de beirais, arcarias, ferros forjados, alpendres e reticulados nos caixilhos das janelas. Só que no início do século XXI, o imóvel apresentava total degradação e ameaçava ruína iminente. Foi então que a direção da Santa Casa da Misericórdia de Leiria resolveu recuperar o imóvel quase centenário, situado no centro da cidade, e aí instalar a sua sede. No resto-chão do edifício foi decidido instalar uma creche para 33 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 36 meses, e para os andares superiores optou-se por uma compartimentação adequada à sede da Misericórdia. O projeto arquitetónico de recuperação do edifício, da responsabilidade do ateliê Contacto Atlântico, aproveitou todas as estruturas existentes. As características deste edifício, quer pelo seu exterior, mas também pelo seu interior, levaram-nos a recuperar toda a estrutura em madeira e introduzir um elevador onde de facto foi necessário alguma estrutura em betão e recuperar o existente, pensando que durante os próximos 80 anos o edifício vai conseguir responder às suas funções. Hoje está preparado para albergar a sede da Misericórdia e, nos seus anexos, construiu-se já com uma perspectiva atual uma ampliação, criando-se uma creche e um auditório em cobre com uma forma bastante interessante que, de alguma forma, conseguiu contrastar fortemente com o edifício Art Deco, com um resultado bastante positivo que nos deixa muito satisfeitos. O investimento foi de cerca de 1 milhão de euros, em boa hora realizado, já que permitiu restituir a Leiria um dos belos edifícios do seu centro histórico e uma memória preciosa da nossa arquitetura. Segundo o último inquérito encomendado pela ESA Eurosondagem e inserido no estudo da Casa Ideal sobre as preferências dos portugueses quanto às suas habitações, 58% dos portugueses considera fundamentais os detectores de fugas de gás e incêndio. As urbanizações com segurança privada e condomínios fechados têm a preferência de 70% dos portugueses. Para 85% dos portugueses, as habitações devem ter vista para o mar ou serra, enquanto que 64% dos portugueses considera fundamental ter jardim e parque infantil junto da sua habitação. A maior novidade é que 44% dos portugueses quer comprar uma habitação já totalmente equipada, mobilada e decorada. No total, foram realizadas 1022 entrevistas telefónicas de norte a sul do país, estratificadas por faixa etária e sexo, sendo o erro máximo da amostra de 3,07% para um grau de probabilidade de 95,0%. No Parque das Nações irá nascer mais um edifício de linhas modernas, bem ao estilo da nova zona de Lisboa. A grande diferença neste projeto diz respeito ao uso para o qual será construído. Não se trata de habitação nem de escritórios, mas sim de uma igreja. Moderno e arrojado, o novo templo tem a assinatura do arquiteto José Maria Dias Coelho. No próximo sábado poderá ver no Magazine Imobiliário o projeto da futura Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, que irá, sem dúvida, marcar pela diferença o Parque das Nações.